Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Vamos dar continuação àquele estudo do grande conflito, onde nós começamos a falar sobre o mistério do Evangelho e o mistério da iniquidade, a batalha do bem contra o mal, que teve o seu início na eternidade antes da fundação do mundo e que tem a sua conclusão final no juízo final, aonde o Senhor desce com fogo e o trono branco aparece para ter ali o grande julgamento. Então, irmãos, antes de começarmos, eu gostaria de pedir para aqueles que ainda não são inscritos no canal que, por favor, inscrevam-se, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou estar olhando do lado aqui, é porque eu fiz uma colinha aqui, algumas anotações enquanto eu estava lendo e meditando. Eu aconselho isso para os irmãos também, porque é algo que nos ajuda muito, meditar e fazer anotações, porque isso faz com que, na hora que estamos meditando, possamos ter uma melhor capacidade de fazer conexões entre os textos. É claro que sem o Espírito de Deus isso não é possível somente pela capacidade humana, mas com o nosso esforço, meditação e oração, o Espírito do Senhor, estando em nós, ele vai fazendo essas conexões e mostrando para nós, nos enchendo cada vez mais com o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, como diz em Apocalipse 19. Então, irmãos, eu gostaria de começar aqui falando de Efésios 6, aonde nós temos alguns pontos antes do apóstolo Paulo falar sobre o mistério do Evangelho. Porque no contexto, o apóstolo Paulo ele vai estar falando ali que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E que se nós não nos revestirmos de toda a armadura de Deus, não vamos conseguir permanecer firmes contra as ciladas do diabo, nem vamos conseguir permanecer firmes no dia mau. Então é um grande conflito no qual nós devemos nos preparar todos os dias para que não venhamos perder essa batalha, para que não venhamos transgredir a lei de Deus e começar a dar ouvidos ao mistério da iniquidade, mas que o mistério do Evangelho seja aperfeiçoado em nós, em nosso coração, e venhamos crescer diante de Deus, na graça, no conhecimento, para que possamos alcançar o pleno conhecimento de Cristo, mais e mais a cada dia, para que possamos ter um bom depósito em nossa vida, que é renunciar à palavra de Deus. Aliás, perdão, irmãos, é renunciar às vontades da carne. Eu, me perdoe pelo erro agora. É renunciar às vontades da carne e dar ouvidos à palavra de Deus. Ser cheios do Espírito Santo, guardando a fé e buscando o entendimento, vivendo no amor e na prática dos mandamentos do Senhor. Então, mais uma vez, me perdoem pelo erro. Renuncie às paixões do mundo. Renuncie aos desejos da carne, aos prazeres do mundo. E dê ouvidos à lei de Deus,
dê ouvidos à palavra de Deus e coloque em prática os seus mandamentos em sua vida, porque é dessa forma que provamos a Deus o nosso amor. Quando obedecemos os seus mandamentos, quando os seus mandamentos estão guardados em nosso coração. E isso é um bom depósito que fazemos. Ter a sua palavra em nós, gravada pelo seu próprio Espírito, para com entendimento vivermos nessa obediência. Então, Paulo ele vai começar dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos malignos nas regiões celestiais, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, nisso eu já devo ter atenção. Às vezes nós pensamos que alguma pessoa está nos perseguindo, mas na verdade aquela pessoa está sendo instrumento nas mãos de algum espírito mau para nos perseguir. Tem duas coisas que nós devemos atentar nisso. Primeiramente é o nosso testemunho. Será que nós estamos dando um bom testemunho ou será que estamos dando brecha para falarem de nós, para se escandalizarem com as nossas ações? Lembra de Daniel no capítulo 6, quando os prefeitos e sátrapas eles queriam pegar Daniel em alguma coisa para o acusar diante do rei Dario, porém eles não encontravam nada na vida de Daniel e eles falaram assim: se quisermos pegar ele em alguma coisa, só se for na lei do seu Deus. E aí eles sugeriram ao rei o decreto que ninguém podia orar a nenhum Deus durante 30 dias. E foi nisso que conseguiram pegar Daniel. Porém, Deus livrou a Daniel da cova dos leões. Porque Daniel tinha um bom testemunho. Daniel andava de forma irrepreensível nos mandamentos do Senhor. Ele andava na justiça. Quando estamos revestidos de toda a armadura de Deus, não haverá mau testemunho na nossa vida. Porque quais são as armaduras de Deus? É bom que eu tenha isso em mente para que eu procure o entendimento. E é claro, como a Bíblia de pesquisa, pesquise na sua Bíblia os pontos que Paulo foi falando sobre cada armadura para você ver o que significa cada coisa e o entendimento que aquilo te traz, como as peças da armadura de Deus, elas nos edificam espiritualmente, porque ele diz, cingindo os vossos lombos com a verdade. A verdade é quando falamos a verdade, mas também quando damos ouvido à verdade do Evangelho, quando não há distorções da palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz: não fareis para ti imagem de escultura em semelhança nenhuma. E aí vem um sacerdote, faz imagens de escultura e o povo acha que aquilo é normal. Não, eu estou servindo a Deus, eu estou em obediência. Ou então, quando Deus fala, acumulai tesouros na terra, acumulais tesouro no céu, perdão mais uma vez pelo erro. Não. Me perdoe mais uma vez pelo erro. Acumulai tesouros no céu, aonde nem traça nem ferrugem corrói, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração.
E aí nós vemos sacerdotes que ensinam as pessoas a buscarem tesouros na terra e colocam isso num patamar muito elevado. Olham para as coisas deste mundo com um desejo muito grande, sendo que o nosso tesouro deve estar no céu. Quando nós lemos Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, nós vamos ver que a igreja de Esmirna, perante o mundo, o Senhor Jesus disse: Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Então, vê, perante o mundo era uma igreja pobre e atribulada, mas diante do Senhor Jesus eles eram ricos. Já a igreja de Laodiceia, eles diziam em seu coração: É, estou rico e abastado e não tenho falta alguma. Mas o Senhor Jesus disse: Nem sabes tu que é miserável, pecador, pobre, cego e nu. Então, a igreja que eles mesmos se diziam ricos, o Senhor Jesus os chamou de miseráveis, pobres, cegos e nus. E aquela igreja que se dizia rica e abastada, o Senhor Jesus disse: Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas a igreja que era pobre e atribulada aos olhos humanos, o Senhor Jesus disse: Tu és rico. Então veja a diferença do testemunho. Veja a diferença entre ter o seu tesouro na terra e o seu tesouro no céu. Mais vale ter o tesouro no céu. Porque se Deus quiser te dar coisas aqui na terra, seu coração não estará apegado a essas coisas. Entende, irmãos, o porquê que o Senhor Jesus aconselha isso? E como outras doutrinas também que anulam a divindade de Jesus, por exemplo, a testemunha de Jeová. Eles anulam a divindade de Jesus. Falam que Jesus foi criado, que Deus é só o Pai. Anulam a divindade do Filho e dizem que não devemos adorar o Filho. Então são doutrinas que mentem diante da palavra de Deus. E vai dizer que estão cingidos com a verdade? Não estão. Isso foi apenas um exemplo. Usando ainda o exemplo das riquezas, como eu falei da idolatria por imagens de escultura, né? Paulo ele também diz que a avareza também é idolatria. Avareza, ganância. Então, irmãos, devemos atentar para isso. Também a couraça da justiça. Devemos ser justos uns para com os outros, mas devemos também manifestar a justiça de Deus, que é um exemplo de pregação que não manifesta a justiça de Deus, calvinismo. Deus criou pessoas para o inferno e Deus criou pessoas para o céu. Quem tem que ser salvo vai ser salvo e não vai cair de jeito nenhum. E quem já foi determinado para o inferno, não importa o que faça, não vai conseguir se salvar. Ou seja, a pessoa não tem direito de escolher. Deus olhou para uma pessoa e falou, antes da fundação do mundo, Deus, ele sem critério nenhum pela pregação deles, sem critério nenhum. Ele olhou para um e falou: Gostei do seu cabelo, eu vou te salvar. Naquele outro ali eu não gostei não, então não vou salvar não. Ah, esse daqui eu fui com a cara, eu vou salvar, aquele outro eu não vou. É porque, segundo a pregação deles, não tem nenhum critério, não é por obras.
Deus não olhou as obras de ninguém. Deus simplesmente escolheu e pronto, segundo a pregação deles. E você sabe que em um julgamento a pessoa ela tem o direito de se defender. Se uma pessoa tem direito de se defender em um julgamento, então essa pessoa ela poderia chegar no céu diante de Deus e dizer: Senhor, mas por que que o Senhor está me condenando para o inferno se o Senhor me determinou para lá e eu não tive oportunidade de mudar de caminho? Ainda que eu quisesse mudar de caminho, eu não podia. Então, uma pregação dessa manifesta justiça? Não, irmãos, uma pregação dessa manifesta completa injustiça e distorce completamente o caráter de Deus, que ele fala em várias partes das Escrituras, que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então não adianta querer anular as obras de cada um. Cada um vai receber de Deus segundo as suas obras e pronto. O que a pessoa plantar, ela vai colher. É isso. É por isso que está escrito em Oséias 14, se eu não me engano, produzir frutos dignos de arrependimento. Produza frutos dignos de arrependimento. E aí você vai colher a misericórdia de Deus no grande dia. Entende, irmãos? Porque Deus, ele vai retribuir segundo as obras. E aquele que se arrepende e busca uma mudança de vida, ele recebe sim o perdão de Deus. Então a nossa luta não é contra carne e sangue. E como a nossa luta não é contra carne e sangue, primeiro eu devo olhar o meu testemunho se eu não estou dando brecha para que alguém me acuse diante das pessoas. Depois que eu ver que eu não estou dando brecha para ser acusado diante das pessoas, então eu devo lutar em oração. Lutar em oração, porque as armaduras de Deus são cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí Paulo ele vai continuar, e isso faz parte da armadura de Deus, com toda a oração e súplica, vigiando em todo tempo, orando no Espírito, vigiando com perseverança e súplica por todos os santos, por todos os irmãos em Cristo, não só por mim. Então, a minha oração não deve ser egoísta. Eu olhar para a minha vida, achar que eu sou o único que tem problema, orar só por mim e pronto. Eu devo orar pelos meus irmãos, devo orar para que eles sejam livres das lutas, das adversidades que eles também estão enfrentando. Então é através da oração que eu vou combater. E sabe aonde nós temos esse exemplo, essa referência? Em Daniel no capítulo 10. Daniel no capítulo 10, Daniel vai fazer um jejum de 21 dias. E Daniel ele vai se pôr em oração nesse tempo porque ele quer entender as visões que ele teve. Então o arcanjo Gabriel ele vem até Daniel e fala: Daniel, homem muito amado, eu vim para fazer com que você entenda. Só que o príncipe da Pérsia se me opôs. Então Deus mandou Miguel, um dos primeiros príncipes, o qual abriu o caminho e eu vim. Então vê, enquanto Daniel estava orando, no céu estava tendo uma batalha.
do príncipe da Pérsia, que é uma das cabeças da besta, contra Gabriel, que era um dos primeiros príncipes também. E aí Deus mandou Miguel para abrir caminho para Gabriel passar. Então veja, irmãos, houve uma batalha espiritual enquanto Daniel estava orando para poder entender as visões que ele teve acerca dos últimos dias. Deus ele trouxe revelação para Daniel, mas naquele tempo ele ainda não ia poder compreender o que todas aquelas coisas diziam. Mas aí o livro ficou para o nosso tempo, para nós. Então veja, no livro de Daniel nós temos esse exemplo. Enquanto Daniel orava, havia uma batalha nas regiões celestiais para que a resposta chegasse até Daniel. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é espiritual, com oração. Então se alguém estiver te perseguindo, ore por esta pessoa, não retribua com a mesma moeda, porque ela apenas está sendo um instrumento para te perseguir. Olhe para o seu testemunho primeiramente, para ver se você não está dando brecha para ser acusado, e depois ore por esta pessoa, entendendo que não é a pessoa, mas sim a sua luta espiritual. Ainda no livro de Efésios, nós vamos ver que Paulo ele vai dizer que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mau. E depois de haver vencido tudo, estar, permanecer inabaláveis. Então veja só, eu devo me revestir de toda a armadura de Deus para poder permanecer firme no dia mau, para depois de haver vencido tudo, permanecer inabalável. Esse dia mau é o nosso cotidiano, as coisas que enfrentamos. Porém, ainda virá o verdadeiro dia mau. O dia mau ao qual esse será o último, a grande tribulação. E nesse dia mau, muitas pessoas vão vencer. As testemunhas de Jesus mesmo, as duas testemunhas, elas vão vencer, porém vão vencer com o seu sangue. Elas vão vencer porque, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. E isso está escrito em Apocalipse 12, versículo 11. Então veja como que a batalha do mistério do Evangelho com o mistério da iniquidade vai evoluindo. Hoje é a nossa luta cotidiana. São problemas que nós podemos enfrentar no dia a dia. Mas quando vier o último tempo, então esse dia mau, algumas pessoas vão vencer, sim, mas vão vencer porque mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então elas vão vencer tudo e permanecer inabalável. Mas alguns vão se perguntar, mas elas vão vencer morrendo? Sim. As testemunhas do Senhor, as duas testemunhas, elas vão vencer entregando a própria vida. E aqueles que não forem para o deserto, no tempo em que devem fugir para o deserto, eles devem seguir o mesmo exemplo das duas testemunhas
e vencer não amando a própria vida. Então, irmãos, se revestir de toda a armadura de Deus é estar pronto para a batalha. Vamos continuar na parte 2.